Bom dia, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Livro Atos, capítulo 15, versículo 29. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos. E o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Neste capítulo, Emmanuel vale-se do versículo apontado no livro Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, após a partida de Jesus, para dar um sentido mais abrangente à idolatria. Quando falamos em ídolos, idólatras ou idolatria, logo nos vem à mente as imagens que permanecem nos altares, aos quais rende-se louvores. Porém, a idolatria vai muito além desse culto às imagens de barro, se analisarmos o comportamento humano. Aprendemos que o egoísmo é a raiz de todos os males da humanidade. Dele nascem o orgulho, a vaidade, a ambição, a indiferença e tantas outras imperfeições que marcam a personalidade. E o que é o egoísmo senão um processo de idolatria? O egoísta coloca-se como centro do universo, pretendendo que tudo e todos gravitem ao seu derredor, atendendo aos seus desejos e caprichos. Portador de cegueira espiritual, o idólatra não leva em consideração a voz de sua consciência. Passa por cima de tudo e de todos que contrariem seus propósitos, seja dos sentimentos, das leis humanas ou divinas, tudo para alimentar o seu egocentrismo. Reconhecemos na própria história do mundo personagens cujo culto idolátrico por si mesmo trouxe grandes prejuízos à humanidade. E ainda vemos, nos dias atuais, idolatrias vigorando no mundo. Indivíduos possuídos de profunda cegueira, cultuando pessoas, ideologias, prazeres
e passando por cima das leis divinas e até da própria consciência. Não há mal algum em se admirar alguém por seus atributos pessoais. Isso é bem diferente da idolatria. A idolatria mantém o indivíduo estagnado, não permite que evolua, porque vê naquilo que elege como ídolo, seja pessoa, objeto ou ideologia, a razão única de sua existência. Hayden Wilson Tozer, teólogo americano, diz que nós nos tornamos naquilo que adoramos. É uma grande verdade, porque o idólatra reflete os atributos do que elege como ídolo. E os ídolos não são somente pessoas. Elegem para adorar objetos, dinheiro, o poder, a fama, o sexo e etc. Aquele que elege o dinheiro, por exemplo, o seu pensar e sentir gravitam em torno deste. Assim se dá com o poder, com o sexo, com a fama. São todos ídolos de barro, que se quebram quando o indivíduo se defronta com a realidade irrefutável da efemeridade da matéria. Atendamos, pois, a recomendação do apóstolo dos gentios em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7, quando diz: não vos façais, pois, idólatras. Em nossa experiência na matéria, todos estamos sujeitos à idolatria, porque tudo aquilo que ocupa em nosso coração o lugar que pertence a Deus, isto é, que ocupa a centralidade da nossa vida, torna-se um processo idolátrico. À medida que crescemos espiritualmente, vamos entendendo qual a proposta central da evolução, que é gravitarmos para a unidade divina. É o que ocorre quando Deus ocupa o centro da nossa vida, do nosso sentir. Gravitamos em torno desse foco sublime de vida e de amor, como também nos ensina Paulo no Livro dos Espíritos. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Se, como disse o teólogo citado, nos tornamos aquilo que adoramos, então adorar a Deus nos torna divinos. Essa é a condição do Cristo. Sua adoração ao Pai alcançou o ápice, a perfeita fidelidade e comunhão com o divino. Jesus é, sem dúvida, um espírito crístico. Evitemos, portanto, o cativeiro da idolatria, permitindo que Deus ocupe o lugar que lhe cabe em nosso coração, a centralidade do nosso viver e do nosso agir, para que cresça o eu divino em nós. Só teremos alcançado o legítimo monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus, quando em nosso coração não houver outro Deus que não o nosso Criador. Graças a Deus. Esta mensagem foi extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 126, Ídolos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel e seguida do nosso comentário. Tenhamos todos um excelente dia na companhia do nosso Divino Mestre.